Fala, cartoleiros e cartoleiras! Nesse sábado, rapaziada, começa a 11ª rodada do Cartola FC. Uma rodada que promete ser de média de ponto muito alta. Jogos excelentes aqui para boas pontuações. Então, rapaziada, eu venho trazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo novo. Que eu vou estar avaliando, né? Mediante as visualizações e ao pedido aí da galera, se gostaram ou não, para ver se eu continuo fazendo nas próximas rodadas. É um vídeo aqui, rapaziada, que se trata de quem gosta muito de escalar suas equipes através dos números de confrontos. Então, rapaziada, eu venho trazer para vocês aqui avaliações e também comentários sobre cada jogo, né? Então vamos lá, primeiro jogo, rapaziada, a gente pode observar aqui que o campeonato, a 11ª rodada inicia hoje no Mineirão, às 19 horas, entre Cruzeiro e Palmeiras. E verificando aqui no Futipédia, né, esse confronto dentro do Mineirão, foram realizados 21 jogos, né, na história, né, da competição. 21 jogos, onde o Cruzeiro tem 10 vitórias, o Palmeiras tem 4 vitórias apenas e ocorreram 7 empates. O importante observar é que o Palmeiras nos últimos 2 jogos não conseguiu vencer o Cruzeiro lá no Mineirão. No ano passado, né, em 2015, o Cruzeiro ganhou de 2-1 pro Palmeiras. E no ano anterior, em 2014, o jogo terminou 1-1. O Palmeiras já se vencendo a última no Mineirão apenas em 2009. Em 2009, onde o Palmeiras ganhou de 2-1. Se tratando do desempenho das duas equipes na competição, são situações adversas, né? Palmeiras aqui vem liderando a competição, absoluto, né? Na liderança aqui. E o Palmeiras vem de boa quantidade de jogos que não perde, inclusive vem de 2 vitórias seguidas. E o Cruzeiro aqui saiu da zona de rebaixamento na última rodada, onde venceu a Ponte Preta dentro da casa da Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, por 4-0. Então é um jogo aqui que vai ser bem disputado, apesar que o sistema defensivo do Cruzeiro não vem tão bem na competição. Então é um jogo aqui para que é bem previsto. Claro que pela lógica aqui a galera pode dizer que o Palmeiras vai ganhar, mas a gente tem que se tratar também, levar em conta o número aqui, né, os últimos jogos, a história dos placares aqui, que o Palmeiras não vence desde 2010, jogando dentro do Mineirão. Então é isso aí, rapaziada. Desse confronto ainda eu posso deixar aqui 2 opções aqui, a lógica da rapaziada, né, que podem trazer boas pontuações. É o Arrascaeta, que vem fazendo bons jogos aí, inclusive no último jogo deitou e rolou. E já no lado do Palmeiras é o Gabriel Jesus, né? É o Gabriel Jesus, que esse cara aqui é sem comentários. Sem comentário. Então vamos passar para o segundo confronto. Aqui, rapaziada, o segundo confronto é Corinthians e Santa Cruz na Arena Corinthians. Observando aqui o histórico de jogos na Arena Corinthians, esse será o primeiro jogo. Então, assim, se tratando do último jogo entre essas equipes, né? Corinthians e Santa Cruz, comando de campo do Corinthians, foi no Pacaembu, onde ocorreram 5 jogos. E o Corinthians ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Esse último jogo foi em 2006, rapaziada. É isso mesmo, Santa Cruz levou uma boa quantidade de anos oscilando entre a Série C e a B. E porém, o último jogo contra o Corinthians, no mando de campo do Corinthians, foi em 2006, onde o Corinthians ganhou de 1-0 do Santa Cruz. Se tratando da tabela da competição, o Corinthians vem aqui em 6º lugar, apenas 1 ponto do G4, né? 1 ponto do G4. E o Santa Cruz vem aqui em 15º com 11 pontos, a 2 pontos do Z4. Então o Santa Cruz vem aqui de 2 derrotas seguidas. O Corinthians vem de 1 derrota, né? Diante do Atlético Mineiro. O jogo que foi lá no Independência, né? No Mineirão, na quarta-feira.
Então aqui o Corinthians tem tudo para desbancar o Santa Cruz e voltar ao G4, né? Pensar em voltar em G4, porque aqui o Corinthians não depende somente dele, depende também do Santos, do Flamengo e do Grêmio, que inclusive as 3 equipes vão jogar dentro de suas dependências, com exceção do Grêmio, né? Em relação às peças que podem trazer boas pontuações desse confronto, pelo lado do Corinthians é o Marquinhos Gabriel, né, que vem fazendo uma boa competição. E pelo lado do Santa Cruz é o mito aqui, Grafite, que voltou a marcar na última rodada, depois de levar, na última rodada não, na antepenúltima rodada, né, contra o Palmeiras ali, na 9ª rodada. Então, Grafite, né, começou a competição embalado, mas porém voltou a marcar. Bom, rapaziada, em relação ao terceiro confronto, né, da rodada, América Mineiro e Atlético Mineiro no Independência, temos aqui o histórico, né, desses jogos. Aconteceram 2 jogos apenas com esses confrontos e nesse mando de campo, onde o Atlético Mineiro venceu as 2 partidas, as únicas 2 partidas, que foi em 98, venceu por 2-0, né, sobre o América Mineiro, e em 2001 venceu o América Mineiro por 1-0. Então assim, eu não vou colocar aqui outro mando de campo porque a partida será nesse. Então por isso que está essa boa diferença aqui de anos, né, em relação aos outros jogos. Mas que fica claro que o Atlético está praticamente invicto, né, nesse confronto aqui, nessa dependência contra essa equipe. Se tratando das equipes, na tabela, né, de competição, o América Mineiro vem na zona de rebaixamento, segurando a lanterna. Uma equipe que em 10 jogos tomou 17 gols, a média de 1,7 gols tomado por jogo. Então está segurando a lanterna ali com 8 pontos. E o Atlético Mineiro vem se recuperando, né? Estava dentro da zona de rebaixamento. Nas últimas 2 rodadas conseguiu 2 triunfos. O primeiro triunfo mediante a Ponte Preta, né, por 3-0. E na última rodada venceu o Corinthians. Então o Atlético Mineiro tem tudo para continuar subindo na tabela de competição. O Atlético Mineiro, que nesse momento tem 4 pontos a menos que o 4º colocado, né, para entrar no G4 ali. Então excelente jogo aqui para o Atlético Mineiro continuar se recuperando. Passando pelo lado do América Mineiro, a gente tem um atleta aqui que pode fazer diferença, né, para o lado do América Mineiro, que é o Vitor Rangel. Não vou me aprofundar muito em cada vídeo não, porque senão o vídeo fica muito grande. Em cada elenco não, porque o vídeo fica muito grande. Se tratando no Atlético Mineiro, a gente tem aqui vastas opções, né, para fazer a diferença nesse jogo. Eu deixo só 2 opções aqui, que é o Marcos Rocha, que vem fazendo excelentes jogos. Nos últimos 2 jogos, somando a pontuação, o Marcos Rocha fez 29 pontos. 29 pontos. E também eu deixo a opção de Fred, né? É o jogador mais avançado do ataque, ali que pode render boas pontuações para todos nós nessa rodada. Vamos para o 4º confronto dessa rodada do Campeonato Brasileiro. 4º jogo, rapaziada, temos aqui Vitória e Ponte Preta. O jogo será no Barradão. Então, na história da competição, o jogo no Barradão, foram realizadas 4 partidas, e onde o Vitória venceu uma, a Ponte Preta venceu 2 jogos e ocorreu um empate. No último jogo entre essas equipes lá no Barradão foi em 2013, onde o Vitória venceu por 3-1. Se tratando aqui da tabela de competição, o Vitória se encontra na 14ª colocação com 12 pontos, né? Com 12 pontos. Vem de uma vitória espetacular em relação à posição que estava o Grêmio na competição. A Vitória foi até Porto Alegre, e lá na Arena do Grêmio, na quinta-feira, o Vitória derrotou o Grêmio por 2-1. O Grêmio, que praticamente estava ali na 2ª colocação, estava na 3ª colocação mesmo, onde se encontra no momento, porém tinha a possibilidade, né, de assumir a vice-liderança, mas a equipe do Vitória foi aguerrida e venceu o Grêmio. Vem agora com tudo
contra a Ponte Preta, que se encontra em 10º lugar com 13 pontos, um ponto a menos, que vem de 2 derrotas, sendo que, juntando as 2 derrotas, né, tomou 7 gols a equipe da Ponte Preta. Perdeu primeiramente para o Atlético Mineiro na 9ª rodada por 3-1, ou 3-0, né? Perdeu por 3-0 e na última rodada tomou 4-0 do Cruzeiro. Então, Vitória aqui tem tudo para ganhar esse jogo e é uma das equipes favoritas para essa rodada. Vendo para o lado das equipes, o Vitória tem como destaque 2 jogadores de ataque, né? Que é o Marinho, que vem fazendo bons jogos e tem uma média boa para o Cartola. E o Chiesa também, que inclusive fez o primeiro gol contra o Grêmio na quinta-feira. Já na Ponte Preta, a gente tem a opção de Felipe Menezes. E tem também o jovem garoto, né, promessa. É o Clayson, que está fazendo até clubes da Série A ter interesse no seu futebol, como exemplo do Santos. O Santos está investindo na contratação desse atleta. Então vamos para o 5º confronto dessa rodada. Bom, se tratando do 5º confronto para essa rodada, é o Fla-Flu aqui na Arena das Dunas, onde será a primeira partida dessas 2 equipes nesse estádio. Então, assim, vamos colocar com o mando de campo do Fluminense no estádio que normalmente aconteceram os jogos, que é aqui no Maracanã, né? Onde ocorreram 45 jogos entre essas 2 equipes. O Flamengo ganhou 15, o Fluminense tem 19 triunfos e ocorreram 11 empates. Porém, nos últimos 3 jogos, a gente tem aqui, né, um empate, uma vitória do Fluminense. E em 2015, um ano passado, o último jogo, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3-1. Então, assim, grande favorito. Não tem favorito para mim na realidade, né? Clássico para mim não existe favorito. Se a gente for ver aqui pela campanha das 2 equipes, tem tudo para o Flamengo sair com a vitória, né? Pelo fato do Flamengo estar no G4, mas porém, como eu disse, clássico é clássico. Como o mando de campo é do Flamengo, vamos falar aqui primeiramente do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo no momento tem 17 pontos, está no G4, né? A 1 ponto do 3º colocado. O Flamengo vem de 3 jogos sem perder. No último jogo ganhou a partida, né, contra o Santa Cruz, deu 1-0 lá no Arruda, que é muito difícil de jogar. E já partindo para o lado do Fluminense, está em 13º com 13 pontos, a 4 pontos do próprio Flamengo, né, que está no G4, primeiro clube ali na entrada para o G4. E o Fluminense vem de 2 derrotas, né, a última derrota contra o Santos por 4-2. Então esse jogo aqui tem tudo para ser nivelado. Agora, se a gente for ver assim pelo lado mesmo do clubismo, apesar que eu não sou flamenguista e muito menos fluminense, né? Não torço pro Fluminense, mas aqui a lógica é que o Flamengo esteja na frente um pouco do Fluminense em questão da vitória. Vindo pro lado da opção para esse jogo, né? Opção de boas pontuações. No Flamengo é o Alan Patrick, responsável pelas bolas paradas, né? E também vem fazendo seus gols. E também o Ilharão, que é um volante, vamos dizer, um volante moderno, que chega muito na frente, finaliza, tem boas participações nos jogos. Inclusive foi dele o gol no último jogo contra o Santa Cruz. Já vindo para o lado do Fluminense, a gente tem a opção do Marcos Júnior. Marcos Júnior, que vem jogando muito bem, fez 2 gols na última partida, né? E tem ali uma válvula de escape na parte ofensiva para a equipe do Fluminense. Vamos para sexto jogo, sexto confronto dessa rodada. Sobre o sexto confronto da rodada, temos aqui outro clássico, né? Clássico Sansão, onde a história dos confrontos aqui mostra que o último jogo, o mando de campo do Santos no Pacaembu, foi em 1992, então não vou tomar como base o mando de campo Pacaembu, porque aqui a diferença é de quase 24 anos.
E sim, vou tomar como base para falar desse confronto, né? Porque se eu tomar como base esse último confronto de 24 anos atrás, o futebol mudou demais, né? Então vou ter como base aqui a Vila Belmiro, que é o estádio que sempre foi mantido os jogos com o mando de campo do Santos. Eu sei que vai ser outra coisa, né? Jogar na Vila Belmiro e no Pacaembu é diferente, mas a gente tem que tomar base como atual, quando tem essa quantidade de anos assim que passou já. Então, Vila Belmiro, né? Foram realizados 22 jogos, o Santos ganhou 11, a equipe de São Paulo ganhou 6 e tivemos 5 empates. Inclusive, o São Paulo não ganha do Santos já faz 6 anos. Nesse clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo não ganha do Santos já faz 6 anos. Então aqui em 2015, né? Não, em 2010, a última vitória de São Paulo foi em 2009 por 4-3, né? Aí vem em 2010, São Paulo tomou 1-0. Em 2011 foi 1-1, 2012 0-0, 2013 Santos deu 3-0 e no ano passado Santos novamente deu 3-0. Então, aqui se tratando do momento atual de cada equipe na competição, o Santos se encontra em quinto lugar com 16 pontos, a um ponto apenas do G4. O Santos vem de uma vitória sobre o Fluminense por 4-2. E o São Paulo se encontra em sétimo lugar com 15 pontos, um ponto a menos do Santos e 2 pontos abaixo do primeiro que está na classificação ali para Libertadores, que é o Flamengo. São Paulo vem de um empate diante do Sport no Morumbi, né? Todos esperavam aqui que o São Paulo ganharia esse jogo, mas assim eu não indico nenhum favorito, porque clássico é clássico. Se tratando de atletas, né, que podem render boas pontuações nessa rodada, pelo lado do Santos a gente tem o Gabigol, que dispensa comentários. Pelo lado de São Paulo a gente tem o Calheri, né, que também dispensa comentários. Vamos para o sétimo confronto dessa rodada. Bom, o sétimo confronto para essa rodada é na Arena da Baixada, né? Atlético Paranaense contra a equipe do Grêmio. Esse confronto, rapaziada, será na Arena da Baixada. Na história aqui dos confrontos, tem 9 jogos, o Atlético ganhou 3, né? O Grêmio ganhou 2 jogos e ocorreram 4 empates. Porém, a gente pode observar aqui que o último jogo entre essas duas equipes, nesse mando de campo, né, sendo a Arena da Baixada, foi em 2011. Nesse período aqui, o Atlético não venceu as 4 últimas partidas, 2008, 2009, 2010 e 2011. E um fato curioso aqui, vamos passar por os confrontos mais recentes que ocorreu, né, na realidade, no Couto Pereira. Em 2015, o Atlético não ganhou também. O Grêmio deu 2-1. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o Grêmio desbancou o Atlético. Corrigindo, nos últimos 7 confrontos, né, entre essa equipe, o Grêmio desbancou o Atlético. Assim, com 4 vitórias, que foram nos últimos 4 jogos. 4 vitórias do Grêmio e 3 empates. Então, o Grêmio tem vasta vantagem aqui sobre o Atlético nesse confronto, sem contar que as condições das equipes na tabela de competição dá também vasta vantagem à equipe do Grêmio. O Grêmio, que na última rodada perdeu do Vitória dentro de seu mando de campo, né, na Arena do Grêmio, tomou 2-1, surpreendido pelo Vitória que vinha ali na 16ª posição, conseguiu derrotar a equipe do Grêmio lá. O Grêmio que está lutando para conquistar o título desse ano, né? O Grêmio precisa se recuperar aqui dessa vitória. E o Atlético Paranaense vem ali em 9º lugar com 14 pontos, 3 pontos do G4. E na última rodada, né, conseguiu um empate contra a Chapecoense lá na Arena Condá, que não é fácil de jogar. Então, assim, tem tudo para o Grêmio manter essa escrita aqui de 7 jogos, últimos 7 jogos, que não perde para o Atlético Paranaense. Então, excelente opção aqui. Agora eu deixo uma observação, porque vai ser o primeiro jogo entre essas duas equipes, no mando de campo do Atlético, que o Grêmio vai jogar em um campo sintético. Então, só tem esse fator
a favor do Atlético Paranaense. Os outros fatores, tudo condiz para a vantagem da equipe gremista. Se tratando de atletas para essas duas equipes que podem desbancar, né, pode trazer boas pontuações para todos nós. Pelo lado do Atlético, a gente tem Evandro, né, que é um atacante que se movimenta muito lá na frente. E pelo lado do Grêmio, a gente tem dois jogadores, que é o Luan, né, que é o mito, tá mitando aí no Cartola, não foi bem na última rodada, inclusive perdeu aquele gol inacreditável. E tem também o Giuliano, que fora de casa vem fazendo muitas pontuações boas, melhores mesmo do que os jogos dentro de casa. Então é isso aí, rapaziada. Rapaziada, só uma observação aqui. Do quinto jogo, eu infelizmente pulei direto pro sétimo, que é esse Atlético Paranaense e Grêmio. Então vamos dar uma voltada aqui para o sexto jogo, que é Internacional contra o Botafogo. Lógico, depois desse sexto a gente vai pular para o oitavo, já que a gente adiantou o sétimo jogo, que é Atlético Paranaense e Grêmio. Então, se tratando do sexto jogo, que é aqui Internacional e Botafogo no Beira-Rio. Bom, o sexto confronto, né? A gente tem aqui esse relatório de jogos, onde ocorreram 24 jogos. O Internacional ganhou 10, o Botafogo ganhou 8 e ocorreram 6 empates. Nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, tem 3 vitórias para a equipe do Internacional e 1 vitória para o Botafogo. No último jogo entre as duas equipes, né, em 2014, o Inter ganhou por 2-0. Inclusive, desses 4 últimos jogos, 3 que foram nas vitórias do Internacional foram sem tomar gols, garantido assim o SG. Então, boa opção aí para essa rodada, quem querem apostar, Nil William e Hernando. Vendo do lado das equipes na competição, né, o Internacional se encontra em segundo lugar com 20 pontos. Vem de 2 jogos sem vencer, isso mesmo, sem vencer, precisa se recuperar. Tá a 2 pontos do Palmeiras, um dos favoritos para essa rodada, né, o Internacional. Já o Botafogo se encontra em 19º na zona de rebaixamento, com 9 pontos, 2 pontos do primeiro que está assim fora do rebaixamento, né? Então o Botafogo também vem de 2 jogos sem vencer. Então as duas equipes precisam se reabilitar urgentemente na competição. Porém, o Internacional aqui tem uma boa vantagem sobre a equipe do Botafogo. Então é isso aí, rapaziada. Se tratando das dicas aqui para quem pode dar retorno em pontuação pra gente, do lado do Internacional deixo 3, que é o William, lateral, né? É o Hernando, que vem fazendo bons jogos e até fazendo gols, dando assistência também. E o Eduardo Sacha, que será a peça principal de ataque, já que o Vitinho não irá jogar. Pro lado do Botafogo, a gente tem aqui o Neilton, né? Um jogador de ponta ali, muito veloz, vem fazendo boas jogadas. E também tem o Sassá, que a gente sabe que a qualidade técnica não é tão boa, mas às vezes ele surpreende. Vamos lá para o nono confronto para essa rodada, rapaziada. É no Orlando Scarpelli, Figueirense e Curitiba. Vendo aqui nos últimos jogos, ocorreram, né, 10 jogos no total. O Figueirense ganhou 3, o Curitiba ganhou 2 jogos e ocorreram 5 empates. Vale ressaltar que nos últimos 7 jogos o Figueirense ganhou 3 e empatou 4. Então o Curitiba não ganha do Figueirense lá há 13 anos. Faz 13 anos que o Curitiba não ganha do Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Então é o tabu a ser quebrado e vai ser muito difícil aqui para o Curitiba desbancar o Figueirense lá. Se tratando da tabela de competição entre as duas equipes, o Figueirense se encontra em 11º com 13 pontos, a 4 pontos, né, do primeiro que está ali entrando na zona de classificação para a Libertadores. O Figueirense vem de um empate diante do Botafogo, né, lá no Municipal de Juiz de Fora. E o Curitiba vem em 17º com 9 pontos, vem de 3 jogos sem vencer, conseguiu um empate aqui na última rodada contra a equipe
do Internacional, né? Lá no Couto Pereira. Então, o Curitiba aqui no momento está a 2 pontos para sair da zona de degola, né? A zona de rebaixamento. Opções aqui do Figueirense para esse jogo que pode trazer boas pontuações é o Rafael Moura, que vem fazendo gols aí, vem dando alegrias para a torcida do Figueirense quando o Figueirense acaba fazendo gol. Normalmente é dele. E o lado do Curitiba aqui, a gente tem a opção de Juan. Juan é o meia, que está fazendo um bom campeonato brasileiro. Juan, que jogava de lateral esquerdo, praticamente em toda a sua carreira jogou de lateral esquerdo. E nos últimos 3 anos vem atuando de meia. Foi assim no Flamengo, foi assim no Vitória e está sendo assim no Curitiba. Então essas 2 opções eu deixo aí para trazer boa quantidade de pontuação para a gente nessa rodada. Vamos para o 10º confronto, 10º e último confronto para essa rodada. Vamos lá, rapaziada, para o último confronto, 10º e último confronto dessa rodada. Na Ilha do Retiro, Sport e Chapecoense. Observando o histórico desse confronto aqui, foram realizados apenas 2 jogos entre essas 2 equipes. E com 2 vitórias do Sport, nenhuma automaticamente, né, da Chapecoense. Em 2014, o Sport derrotou a Chapecoense por 2-1. E em 2015, ano passado, o Sport derrotou a Chapecoense por 3-0. Vendo na tabela de classificação, o Sport se encontra em 18º na zona de rebaixamento, com 9 pontos, a 2 pontos do primeiro que está fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do Cruzeiro. O Sport vem de um empate contra a equipe do São Paulo lá no Morumbi. Excelente resultado, né, para o Sport estar na zona de rebaixamento. E a Chapecoense se encontra em 8º lugar com 15 pontos, a 2 pontos do primeiro que está na zona de classificação para a Libertadores, que é o Flamengo. A Chapecoense vem de 3 jogos sem perder, né? Primeiro foi no 3-3, um empate com o Grêmio na Arena Condá, um jogão. Depois derrotou a equipe do Vitória em Salvador por 2-1. E o último jogo, um empate na Arena Condá com o Atlético Paranaense, onde aquele jogo, né, que foi dividido em 2 dias. A primeira parte na própria quinta-feira, porém com o clima, a neblina muito forte, fez com que o segundo tempo ocorresse na sexta-feira, né? O jogo foi na quarta-feira à noite, o primeiro tempo, e o segundo tempo foi na quinta-feira à tarde, devido o clima, né? A neblina está muito forte, não teve condições de realizar essa partida toda em um dia só. Então, aqui assim, do lado do Sport, que eu deixo aqui como opção, é o Diego Souza, que vem fazendo uma boa competição. Pro lado da Chapecoense, a gente tem um dos artilheiros da competição, né? É o Bruno Rangel. Um dos artilheiros não, é o artilheiro da competição, dividindo assim com Grafite, com 7 gols. Então é o Bruno Rangel, que não fez gol, né? Nos últimos 2 jogos ele não fez gol. Então é uma boa opção aqui para ele fazer gol nessa rodada. Então é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo, dê o seu like, que é muito importante. Deixe seus comentários aí, né, abaixo, suas críticas, seus elogios, suas sugestões para vídeos, que eu estarei humildemente ouvindo a todos. Desde já, rapaziada, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a compartilhar, deixando seu joinha aí, deixando seu like, divulgando para fortalecer mais e mais esse canal a cada dia. Beleza, rapaziada? Boa rodada para vocês, boa mitagem, um abraço, valeu!